Olá, estou de volta e agora nós vamos falar um pouco sobre os relatórios histórico de distribuição e o relatório de metas. Vamos começar aqui pelo relatório do histórico de distribuições. Aqui no histórico de distribuições, esse relatório ele traz para a gente todos os processos que foram distribuídos em cada uma das listas do MAAT, né? E essa é uma forma que o gestor tem de analisar aqui como que andam as distribuições de processos. Então a gente vai ter uma tabelinha para cada uma das listas da unidade e aqui a gente vai ter as informações, qual é a meta mensal, qual é a quantidade de processos distribuídos, processos que foram movidos do mês anterior e o total. Vocês vão ver que em algumas listas ele não tem a meta mensal, né? Que aqui é não definida, que seria o caso das listas anuais ou das listas completamente manuais, né? Então a gente só tem esse conceito de meta mensal nas listas que são mensais distribuídas pelo gestor. E aí nestas listas a gente vai ter sim a quantidade da meta mensal de cada servidor. Então esse relatório ele traz essa questão histórica, né, para que vocês possam ver quantos processos foram distribuídos e também uma boa forma do gestor controlar os processos que estão sendo movidos de um mês para o outro. Então aqui a gente consegue ver quantos processos foram feitos no mês passado e os que deixaram de ser feitos eles são movidos. Então no caso dessa lista aqui, por exemplo, 47 processos deixaram de ser feitos no mês anterior e foram movidos para o mês de maio, né? Então esse relatório é um relatório simples, ele traz essa visão quantitativa, né, para que o gestor ele possa ir acompanhando aqui no decorrer do tempo, e para fazer isso basta ele vir voltando ou passando os meses aqui na aba de critérios. Então a gente consegue voltar aqui no passado e ver os processos que foram distribuídos. E agora a gente vai falar aqui sobre o relatório de metas, né? Nessa questão da análise da quantidade de processos que foram distribuídos, né? Também é possível fazer isso aqui a partir das metas, né? Então aqui em metas, pessoal, a gente vai ter a soma, né, de todos os processos que foram distribuídos, e aqui é possível ver essa visão geral, que seria ver todos os processos de todas as listas aqui da Secretaria Unificada Civil, mas também é possível ver isso separando por cada uma das listas que compõem a unidade. E aí esse relatório ele é voltado para a gente ter essa ideia mais geral, né, de como que anda o andamento da unidade judiciária, levando em consideração todos os processos. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo da Aparecida, ela teve 10 dias de afastamento nesse mês. A meta dela era 75 processos, ela já recebeu os 75 processos, não teve nenhum processo não feito, né, não realizado no mês anterior, então o total deu 75, e até o momento ela já realizou 3 tarefas, né, o que corresponde a 4%. Aqui no caso da Célia, ela tem 301 processos de meta, já recebeu 301. No total, são só 301, porque também não teve processos no mês anterior, ela já fez 264 processos, o que corresponde a 87%. Então, essa aqui é uma forma do gestor bater o olho e ver a soma de todas as listas, para que ele não tenha que fazer aquele acompanhamento lá na área de quadros, né? E a ideia é exatamente vocês perceberem no longo do tempo, né, se as metas que estão sendo estabelecidas para a unidade, elas estão sendo cumpridas ou não. Então, no caso dessa unidade, a gente vê que o planejamento para esse mês é movimentar 4.900 tarefas, já foram distribuídas 4.800, então está bem próximo do que foi definido. Só ficaram 15 tarefas do mês anterior para esse mês, e aqui a gente tem essa quantidade total, né, de 4.847 processos, dos quais 3.700 já foram finalizados, né? Então 78% de tudo que foi definido para o mês já foi feito para a unidade, e aí vocês estão vendo aqui que tem esses campos aqui em azul. Se a gente clicar neles, ele vai relacionar os processos, né, semelhante com as outras relações de processos que a gente já viu até o momento. E aqui a gente tem um indicador que foi criado, que é o IPU, que é o Índice de Participação na Unidade. Aqui ele tem a fórmula dele, e a ideia dele é demonstrar a participação de cada servidor, de cada membro da unidade, na quantidade de processos que foram movimentados, né? Então a ideia é que todos os servidores, né, os estagiários, eles têm uma carga de trabalho equilibrada, e aqui no caso, neste momento, né, quem está com IPU 100 é a Liana, o que indica que ela foi a servidora que mais contribuiu, fazendo 305 processos, e os demais servidores eles vão ter ali um percentual do que a Liana conseguiu fazer. Então no caso aqui, por exemplo,
A Carla, ela fez 254 processos, né? O que significa 89% do que a Liana conseguiu fazer. Então esse IPU é mais uma forma de vocês analisar essa questão e ele serve para bater no olho nessa coluna a gente ver se o servidor, eles estão ou não com a carga de trabalho mais ou menos equilibrada, né? E a ideia é que a gente consiga atingir esse equilíbrio. Então esses foram os relatórios de histórico de distribuição e metas. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais!